Partimos nesta altura para a antevisão da semana nos mercados, hoje com a presença de Albino Oliveira. Albino, muito obrigada por estar aqui. Vamos começar com uma semana recheada, naturalmente, e começamos com os principais dados económicos nos Estados Unidos. Sim, não será o calendário económico o ponto central desta semana, mesmo assim vamos ter esta tarde a produção industrial, vamos ter depois na quinta-feira os preços no consumo, vamos ter também os primeiros indicadores de sentimento na indústria referente ao mês de junho, vamos ter alguns indicadores interessantes nos Estados Unidos, mas, como eu disse, provavelmente não será aqui o ponto central do interesse. Qual é o ponto central desta semana? Essencialmente, a reunião do Banco Central norte-americano começa amanhã e depois termina na quarta-feira. O que é esperado desta vez? Penso que, essencialmente, maior visibilidade sobre o que poderá acontecer nos próximos meses. O mercado, neste momento, e até pelas declarações que temos visto por parte dos principais membros do Banco Central norte-americano, espera, de facto, que ainda este ano o Banco Central possa avançar com a primeira subida. Aqui a grande questão é para quando essa primeira subida. E esta reunião poderá, provavelmente, ser bastante importante a esse respeito, porque irá contar com novas previsões macro por parte do Banco Central, novas também previsões para a evolução das taxas de juros por parte dos diferentes membros do Comitê de Política Monetária do Banco Central e depois com uma conferência de imprensa por parte de Janet Yellen, 30 minutos depois do final da reunião, ou seja, na hora portuguesa, às 19h30. Portanto, é muita informação para o mercado digerir e, muito provavelmente, informação que poderá dar alguma ideia sobre o que é que o Banco Central está a pensar fazer. Sinceramente, no que respeita ao momento, para quando a primeira subida, o mercado para já parece inclinar-se mais para duas reuniões, a reunião de setembro ou a reunião de dezembro. Mas sempre este ano e não no próximo ano, como já chegou a prever-se, noutras alturas. Ainda recentemente tivemos o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial também aconselharam o Banco Central a avançar apenas no início do próximo ano, mas a verdade é que, olhando, como eu disse, para as declarações de parte dos principais membros do Banco Central norte-americano, continua de facto a haver uma grande vontade de começar este ano a subir as taxas. E, portanto, é mais uma questão, enfim, essencialmente, e até porque os dados económicos finalmente começam a dar sinais de melhoria, como tivemos a oportunidade de ver a semana passada, na quinta-feira, com as vendas a retalho e depois na sexta-feira com a confiança de Michigan. E, portanto, a confirmar-se esta melhoria dos dados económicos nos Estados Unidos, aqui a grande questão é saber para quando. Então, como eu dizia, esta reunião, de facto, poderá ser decisiva a esse respeito. As grandes decisões não ficam por aí, há outras reuniões de outros bancos centrais. Sim, exatamente. Vamos ter ainda na sexta-feira a reunião do Banco Central do Japão, a quinta e sexta-feira, aconteceu na sexta-feira. Aqui não é tanto uma questão de política monetária, é mais uma questão do discurso por parte do governador Kuroda. Sabendo depois da semana passada temos tido algumas declarações também por parte deste responsável relativamente à moeda do Japão. E, portanto, mais uma vez, provavelmente será o discurso para tentar também perceber melhor, de facto, o que é que teve implícito naquelas declarações, quando ele chamou a atenção de que, de facto, não seria de esperar que a moeda continuasse a perder valor depois, enfim, dos movimentos que tivemos nos últimos meses, o que na altura, na semana passada, enfim, teve um impacto significativo nos mercados financeiros e, portanto, penso que será provavelmente aí que estará um interesse de parte dos mercados financeiros nesta reunião. Albino, esta quinta-feira, a nova reunião dos ministros das Finanças da zona do euro, com, naturalmente, a Grécia em cima da mesa mais uma vez. Gostava de lhe perguntar, quando alguns analistas de mercado já são eles próprios a dizer que é uma perda de tempo. Sim, é de facto, porque, aliás, ainda tivemos esta manhã algumas declarações por parte do Presidente da Comissão Europeia a mostrar, de facto, algum desagrado pela dificuldade que existe neste momento em avançar com as negociações. Ele aliás, referiu mesmo que a tentativa que decorreu no fim de semana terá sido a última tentativa da parte dele. E, de facto, se olharmos para as notícias que foram publicadas depois dessa reunião, fica a ideia de facto, que o progresso é muito pouco. As partes continuam bastante afastadas. Mas há progresso sequer? É difícil dizer. Porque, de facto, ficamos com a ideia que, de facto, as diferentes partes têm opiniões, de facto, diferentes. E mesmo dentro dos credores, no lado dos credores, o FMI, a União Europeia, de facto, têm opiniões diferentes sobre o que é preciso fazer. Mas, quer dizer, é possível, neste momento, haver agora um Eurogrupo e fazer tábua rasa de tudo aquilo que se decidiu até agora e recomeçar de novo, como pede Yanis Varoufakis numa entrevista, que diz que é preciso recomeçar do zero, apagar tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que está feito está errado? É muito difícil, até porque começa a não haver tempo. No final deste mês vamos ter o pagamento de cerca de 1,5, 1,6 mil milhões de euros ao Fundo Monetário Internacional, já que a Grécia optou por juntar todos os pagamentos que eram devidos no mês de junho. E depois, em julho e agosto, teremos montantes bastante significativos que devem ser devolvidos ao Banco Central Europeu. E, portanto,
começa de facto a não haver tempo. Aliás, o programa vai de facto terminar no final deste mês. E terminando o programa no final deste mês, se vai colocar inclusive uma questão adicional que é perante o Banco Central Europeu. Mas o deadline tem que ver com o final do programa, ou tem que ver com a falta de tesouraria na Grécia, ou tem que ver com o quê? Porque já se fala de falta de tempo há muito tempo. É sempre o tempo iminente. Sim, é verdade. Tem havido vários deadlines. Isso é verdade, tem havido de facto vários deadlines, mas de qualquer forma este parece ser o verdadeiro deadline, que é o programa vai acabar. Portanto, acabando o programa, não só a Grécia perde o direito de receber a última tranche, montante de cerca de 7,2 mil milhões de euros. Que na verdade também não resolve nada neste momento. É verdade, mas mais importante do que isso, pode colocar o Banco Central Europeu um problema adicional, porque a linha de cedência de liquidez de emergência, que tem mantido o setor bancário grego, se quisermos, vivo neste momento, porque de facto o setor bancário perdeu completamente o acesso ao tipo de financiamento, essa linha de financiamento tem, de facto, como subjacente haver a possibilidade de haver um novo programa ou ser estendido o atual programa. Portanto, se chegamos ao final do mês de junho e o programa acaba, o programa acaba, isso vai colocar, de facto, uma série de questões relativamente ao Banco Central nesse domínio. Aliás, mas o Banco Central pode querer, ele mesmo, acabando com essa linha de emergência e, naturalmente, empurrando a Grécia para o abismo, querer ficar com esse peso nos ombros? Ou não? Até agora, de facto, o Banco Central tem sempre preferido manter-se à margem do processo, considerando que a decisão tem de ser uma decisão política e, portanto, que não passará pelo Banco Central Europeu. Contudo, esta tarde, ao início da tarde, às 2 da tarde, vamos ter um importante discurso de Mário Draghi perante o Parlamento Europeu. Provavelmente vamos ter imensas perguntas relativamente ao tema da Grécia, relembrando que imensas respostas. Exatamente. E na quarta-feira vamos ter também a reunião semanal do Banco Central Europeu para discutir outra vez o acesso a essa mesma linha. Até agora, de facto, o Banco Central Europeu tem sempre optado por conceder os aumentos que têm sido solicitados por parte das autoridades da Grécia. Contudo, e se olharmos para o facto de esta reunião ir decorrer um dia antes da reunião do Eurogrupo, esta reunião pode, de facto, ser ainda mais importante, nem que seja como forma de pressão sobre as autoridades da Grécia. Portanto, esta semana, de facto, bastante interessante no que diz respeito à Grécia. É, de facto, o evento da semana, por isso mesmo não temos tempo de olhar para outros, dizer apenas que, naturalmente, Portugal vende bilhetes do Tesouro esta semana e é também de assinalar uma vez que falamos do nosso país. Muito obrigada, Albino. Obrigado. Até à próxima semana.